Senhor vai falar conosco, irmãos, sobre a bênção. Eu creio, irmãos, que o Senhor, irmãos, tem algo maravilhoso para nós aqui nesta palavra. Já quero agradecer a pastora Fabiana pelo convite. O Senhor é maravilhoso, né? É o Senhor que nos escolhe, né, irmãos? Talvez se fosse pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui, mas é Ele que nos escolhe. Amém, irmãos? Acharam? Então vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos, repita comigo assim, 2 barcos, junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, repete comigo assim, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode sentar, aplaudindo o Senhor nesta noite. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Para você já começar a entender a palavra e que o Senhor vai falar com você nesta noite, eu queria que você já começasse a profetizar e repetisse comigo assim: olha, para viver o sobrenatural, escuta o que você vai falar aqui, presta bem atenção. Deus vai trabalhar na minha contramão, vai tirar tudo que eu sei, para me ensinar tudo que Ele sabe. E é assim que Deus faz, irmãos. Muitas das vezes Ele vai trabalhar na nossa contramão. Ele vai tirar tudo que a gente sabe, vai nos desconstruir, para ensinar tudo que Ele sabe. E essa palavra mexeu muito comigo, que muitas das vezes, irmãos, igual a pastora Fabiana falou aqui sobre o sobrenatural, né? Mas para viver o sobrenatural, você vai sair das normalidades do natural. Sabe por quê, irmãos? Porque viver o natural é simples, mas viver o sobrenatural não é de qualquer maneira, não. O sobrenatural é aquilo que eu vivo além do que eu sei. Então explica melhor, pastora, o que é o sobrenatural e o natural. O natural é quando eu chego no médico com uma enfermidade e o médico me dá uma medicação e eu tomo aquela medicação e eu fico curada. E o sobrenatural? O sobrenatural é quando eu chego no médico, o médico me dá um diagnóstico e fala assim: olha, não tem jeito. Meu pai. Não tem jeito, não tem medicamento, não posso fazer nada. Aí eu vou ter que viver o quê? O sobrenatural. Porque o natural o homem faz, mas o sobrenatural
de hoje que é tudo fácil. Que é tudo fácil. Se você quer viver mesmo o sobrenatural de Deus, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não vai nem gostar de ouvir aqui nessa noite. Você está pensando que é só você falar assim: eu quero viver o sobrenatural de Deus e eu vou viver? Não é bem assim, não. Muitas das vezes, pastora Alessandra, para a gente viver o sobrenatural de Deus, Ele vai frustrar os nossos planos. Que isso, irmã Leila? Então Deus frustra os nossos planos? Sim, Ele frustra os nossos planos para nós vivermos o dele. Os nossos planos podem ser frustrados, sim, mas o de Deus não. Porque muitas das vezes nós fazemos planos, está tudo direitinho, caminhando direitinho, você estudou tudo, detalhou tudo, e você fala assim: vai dar certo, vai dar certo, porque eu fiz tudo direitinho, eu organizei direitinho, está tudo certinho, vai dar certo. E você vai naquela confiança, mas aí Deus chega e frustra. Deus chega e frustra tudo aquilo que você preparou, porque os planos eram seus, mas não eram meus. O que a gente vai aprender aqui, irmãos, é algo muito importante. Deus frustrou os planos de Pedro. Naquela época, irmãos, a pesca era uma das profissões assim que tinha mais naquele tempo. Então eu imagino assim que aquela profissão de pescador era uma profissão que vinha passando de geração em geração. E automaticamente os filhos, eles herdavam aquilo que ele havia dos pais, as profissões. Então eu imagino que Pedro, ele começou na pesca, o Andressa, muito cedo. Pedro, ele conhecia tudo de mar. Pedro, ele conhecia tudo de barco. Ele conhecia tudo de rede. Ele sabia qual era a melhor hora para pescar. Pedro era expert na pesca. Ele tinha um barco que era dele. Ele sabia a melhor hora para pescar. E eu imagino que naquela tarde que Pedro começou a preparar aquele barco ali, né, para pesca, ele falava para os companheiros que eu estou conjecturando que a pesca hoje vai ser boa. O mar está tranquilo, o dia está bonito, vai dar tudo certo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo porque estava tudo no controle. Vai dar certo. Só, irmãos, que muitas das vezes Deus vai tirar algo que está do nosso controle. Sabe por quê? Porque a gente confia muito na gente mesmo. A gente acha que a gente é o pão. Aí Deus vem e nos frustra. Deus vem e nos frustra. Porque, irmão, nós temos que ser dependentes dele. A primeira frustração de Pedro, onde Deus frustrou ele primeiro, foi no ego dele. Onde Deus focou, de primeiro, irmãos, foi no ego dele. Onde Deus primeiro frustrou ele. Ele sabia, ele pensou: se está tudo certo, porque eu sei tudo. Eu sei tudo, vai dar certinho. E eu imagino que ele preparou tudo, vai ser a melhor pesca. Tudo certinho. Mas a palavra de Deus fala assim, que Deus, ele tinha planos maiores para Pedro. Pedro ia viver o sobrenatural de Deus. Mas antes do sobrenatural, irmãos, vem a frustração. Fica ligado nisso. Muitas das vezes, antes de você viver o sobrenatural, você vai provar da frustração. Porque Deus vai te testar para ver se realmente você está pronto para viver o sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos assim.
gente fala que tem fé, a gente fala que crê em Deus, e Deus deixa a gente ir. Aí a gente vai confiando naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente tem. Só que quando a dificuldade chega, irmãos, o que a gente quer fazer? Parar. A gente quer largar o barco. Na primeira frustração. E o Senhor, irmãos, eu estou falando para vocês que o Senhor tem trabalhado muito comigo nessa área da frustração. Eu tenho aprendido, irmãos, nesse tempo, a não confiar naquilo que eu sei, a não confiar naquilo que eu posso, porque Deus, irmão, sempre vai nos surpreender. A gente nunca sabe tudo. A gente nunca sabe tudo. E quando a gente acha que sabe, Deus vem e nos frustra. Sabe por quê? Porque está nos ensinando a ser dependente dEle. Eu preciso do meu Senhor para tudo. Para tudo eu dependo dEle. E você chegar à conclusão, irmão, da dependência, de ser dependente, é muito difícil. Porque a gente tem mania de procurar Jesus só na hora que as coisas pioram. A gente vai dar um jeitinho em tudo, do nosso jeito. Quando a gente vê que não tem jeito, mas a gente chama Jesus. E aí o Senhor nos ensina que a gente tem que ser totalmente dele, dependente dele. E diante dele, irmão, a nossa sabedoria ela cai por terra. Diante da sabedoria de Deus, a nossa cai por terra. E agora Pedro foi todo confiante, irmãos, que ia ser uma boa pescaria. Jesus estava lá olhando, falou: Pedro, eu vou te frustrar. Eu vou te frustrar. Oi, galera, mas Jesus frustra? Ele frustra sim, ele nos frustra sim. A frustração é uma preparação do sobrenatural, irmãos. Porque se você viver uma frustração e continuar firme, você está pronto para viver o sobrenatural. Glória a Deus. O que é sobrenatural, irmãos? A gente tem que entender o que é sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que eu não posso fazer, mas que eu dependo de Deus. O natural é fácil. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. E agora Jesus estava preparando Pedro para viver o sobrenatural. E a palavra de Deus fala assim, que quando ele chegou ali em alto mar, ele começou a fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer todos os dias. Irmãos, como é difícil você fazer uma coisa todos os dias sempre dá certo, mas um dia você fazer está errado. Você vai fazer a mesma coisa do mesmo jeitinho e vai dar errado. Aí você começa a pensar assim: aonde que eu errei? Senhor, onde que eu errei? Quando as coisas dão errado, irmãos, a gente começa a questionar, achar que a gente errou em alguma coisa. E às vezes a gente não errou, é Deus frustrando mesmo. Pedro ali no alto mar, a palavra de Deus fala assim, ele jogou a rede para a direita. Irmãos, na palavra de Deus, eu até anotei aqui, lá no livro de Jó 12:8, depois se você quiser dar uma olhadinha, 12:8 fala assim que Deus, Ele sabe quantos peixes que tem no mar. Ele conhece todos, cada um pelo seu nome. Você acha que naquela noite que Pedro foi ali pescar, não tinha peixe no mar, irmãos? Os peixes estavam ali. Só que quando, eu estou aqui conjecturando que quando Pedro jogava a rede por lado direito, Jesus dava a ordem dos peixes, vai para a esquerda. Quando ele jogava para outro, você não falava, vai para lá. Dá conta. E a palavra de Deus fala assim, irmãos, que eles fizeram isso a noite toda, direita, esquerda, jogar a rede para lá e jogar a rede para cá. Eu não sei quanto tempo você está julgando a sua rede. Talvez você está falando assim, olha, eu já estou cansada. Pedro,
Ele lançou a rede a noite inteira, mas eu estou lançando a rede à luz. E nada acontece. Mas Deus pode estar te ajustando para ver até onde vai a sua fé. Ai, da glória. Até onde vai a sua fé. Irmãos, você acha que durante a madrugada Pedro não quis desistir? Eu imagino que durante a madrugada ele pensou em largar tudo e ir embora. E a gente é assim, irmãos. É muito mais fácil largar tudo. Na hora da frustração, a gente quer largar tudo. O inimigo põe na mente da gente que acabou. Que não vai ter jeito mais. Para por aí, porque até aqui deu. E a gente, irmãos, começa a olhar e a gente começa a não ver caminho. Parece que acabou mesmo. Estava conversando com a Leiliane hoje à tarde, a gente estava falando sobre isso. Eu falei, a gente, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Porque aonde o inimigo mais trabalha, irmãos, é aqui, na mente e na visão. Deus. Irmãos, isso é tão tremendo que há uns 2 meses atrás, quero compartilhar com os irmãos. Há 2 meses atrás, o Senhor me deu um sonho. O Senhor me avisou, irmão, de uma guerra antes dela chegar. Deixa eu falar para você: Deus nunca vai te pegar de surpresa. Deus nunca vai pegar os servos dele de surpresa. Ele vai avisar antes da guerra chegar. Irmãos, antes de eu enfrentar uma guerra, Deus me mostrou. E no sonho que Deus me mostrou, irmãos, eu me encontrava dentro de um lugar. Olha como Deus me mostrou. Eu me encontrava dentro de um lugar. E nisso, irmãos, bateu na porta. E quando eu fui abrir aquela porta, irmãos, Deus me mostrou uma mulher. E sabe o que aquela mulher tinha nas mãos? Uma agulha. E ela falava para mim assim: eu vou tirar a sua visão. E eu comecei a e o tempo todo eu segurava a mão dela, aquela agulha pequenininha assim, pastor Alessandro, se tornava uma arma poderosa para me destruir. Olha, irmãos, o diabo, ele não precisa de coisas grandes para nos destruir. Muitas das vezes as armas dele é até invisível. É até invisível, Andressa. E eu lutando com ele, irmãos, eu via a hora que aquela agulha ia chegar e ia furar minhas visões. E a cura daquela mulher era tirar a minha visão. Mas antes dela vir com aquela agulha, irmãos, olha como que Deus me mostrou. Antes dela vir com aquela agulha para furar a minha visão, Deus me mostrava um vaso muito grande nas mãos. Era um vaso grande assim, ela vinha com aquele vaso, irmãos, e ela me mirava assim, ó, com aquele vaso. Para acertar a minha cabeça, ela fazia eu acertar a sua cabeça. A mente. Porque se o inimigo ele trabalhar na sua mente e tirar a sua visão, você está morto. Um servo de Deus com a mente contaminada e sem a visão, já era. Irmão, quando o Senhor me mostrou, eu me preparei. Eu contei para a Valeriana, a gente é muito confidente, eu contei para ela, falei, eu não sei o que está vindo aí. Eu não sei o que está vindo aí. Mas eu ficar ligada. Irmãos, não demorou. O diabo veio assim, ó. Contrato. Agora eu paro ela. Agora eu paro ela. Mas o Senhor já tinha me mostrado. Eu estou na guerra ainda, irmãos. Eu estou na guerra. Mas uma coisa eu posso te garantir: o diabo não tem tirado a minha
minha visão. Glória a Deus. Quando Ele manda algum enviado, irmãos, para tirar a minha visão de tudo aquilo que Deus já me deu, irmãos, eu creio em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, guarda a minha visão, guarda a minha mente, guarda a minha visão. A gente tem que clamar, irmãos. Você está pensando que o diabo está preocupado com o crente fraco da igreja, irmãos? Ele não está preocupado com o crente que está fraco na igreja, não. Porque crente que está fraco, ele só faz isso. Meu Jesus. Ele está preocupado com você que ora. Ele quer derrubar você que jejuma, que consagra, que faz a obra. Você sabe por quê, irmãos? Se o diabo derrubar um líder, uma pastora, um pastor, ele não vai derrubar só o pastor e a pastora, não. Ele vai derrubar missões. Ele tem um alvo certeiro. Ele tem um alvo certeiro. Ele não atira para atingir o sol, não, pastor Alessandro. Ele mira um alvo, mas para atingir um monte. Mas ele já é derrotado no nome de Jesus. Ele já é derrotado em nome de Jesus. Irmãos, eu estou orando ao Senhor. Eu estou orando ao Senhor. Pedi a pastora, falei, pastora, não me chama para pregar, não. Foi, pastora. Falei, deixa quietinho por uns dias, porque eu preciso desse tempo. Sabe por quê, irmãos, eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo junto. A pastora ali está sentada, não faz nada, está ali em movimento. Irmão, só Deus sabe o que às vezes a gente está passando. Às vezes Deus fala assim, senta aí para você escutar. Senta aí um bocadinho. Porque às vezes nós está vendo um caminho de tanta guerra que você não sabe que a gente está enfrentando. Então nós temos que ter cuidado para falar. Nem tudo que você vê é o que você está vendo. Então quando você vê alguma coisa que você não está entendendo, ora. Somente ora. Porque eu sei as guerras que eu estava enfrentando. Eu pedi a pastor, não deixa quietinho. Pedi o pastor Gabriel, irmãos. E quando foi domingo, né, pastor? Foi quinta-feira passada, a pastor me chamou para trazer a palavra. Eu falei assim, Jesus, eu preciso. Por que, irmãos? Eu falei assim, começou a chegar convites de outras igrejas para me pregar. Eu falei, como que eu não vou parar de pregar na minha igreja e vou pregar fora? Né? Eu falei assim, o meu Deus que eu sigo na igreja é o mesmo Deus que eu sigo lá, então Senhor, eu estou pronto. E estou aqui hoje, irmãos, o Senhor me deu essa palavra sobre frustrações. É o que eu estou vivendo. É o que eu estou vivendo. E o Senhor, irmãos, Ele está trabalhando comigo e eu creio que o Senhor está me ensinando. Ele falou isso para mim que eu pedi para vocês repetir. E Ele está tirando tudo que eu sei. Está tirando de mim tudo que eu sei para pôr tudo que Ele sabe. Amém. Glória a Deus. E eu não recebo com toda a humildade. Porque eu sou serva. Eu sou serva. E a gente voltando na palavra aqui, irmãos. Pedro, ele fez isso várias vezes, o barulho para assustar. Deus me chamou ela dele. Ah, Pedro, você acha que você sabe pescar, né? Com toda a sabedoria que ele tinha, ele pegou um peixe. Sabe por quê, irmãos? Tudo é na autoridade de Deus. Você pode fazer tudo, preparar a melhor festa, a melhor recepção, o melhor tudo. Mas se o Senhor, irmãos, não der o aval dele, é tudo vazio. É tudo vazio. Ele tem que estar na direção de tudo que a gente vai preparar. Deus tem que estar na direção, irmãos, porque senão fica vazio. Não é porque ele não é nada sobre mim, é sobre ele. Não é nada sobre a pastora Elisete, pastor Gabriel, é sobre ele. É tudo sobre ele, porque se tirar Jesus daqui da lei, não resta nada. Se tirar Jesus daqui, não resta nada, irmãos. E a palavra de Deus fala que Pedro, naquela noite, ele foi frustrado. A noite inteira. Mas por que ele não foi embora? Ele podia ter ido embora pela madrugada, viu que não estava dando nada, né? Mas a palavra de Deus, assim, não tem que se cumprir. O que a palavra de Deus fala? Que a gente tem que tentar a noite inteira mesmo.
quê? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E muita gente está aí morrendo a alegria porque parou na madrugada. Porque parou na madrugada. Foi até ali no meio. Quando chegou uma certa hora, eu não quero mais. Vou lavar a rede e vou embora. Ele falou, eu vou ficar até de manhã. Eu vou tentar até de manhã. E não vai tentando, não desiste não. A noite pode ser longa. Sabe? A noite pode ser longa, mas a alegria com certeza ela vai vir pelo amanhecer. Então não desiste não. Irmãos, a primeira frustração de Pedro. Aí sabe o que acontecia naquela época, Andressa? Quando os pescadores chegavam na beira do mar, já com os barcos, já tinha gente de manhã cedinho esperando pegar os primeiros peixinhos frescos ali. Aí eu imagino que tinha ali uma multidão para comprar os peixinhos. Aí Pedro olha e fala assim, e agora? Não tinha peixe para ninguém. A noite que ele achou que ia ser uma noite maravilhosa, que ele ia ganhar muito dinheiro, não tinha mais nada. Os fregueses estavam ali na beira do mar. E a segunda frustração, ele decepcionar os seus fregueses. Cadê os peixes, Pedro? Não pescamos nada. Não tem nada. E quando ele olha para a rede assim, ó, a rede só estava suja. Sabe o que Deus falou comigo? Assim, uma coisa linda, porque Deus puxa a orelha da gente. Olha o que Deus falou comigo. Quando Pedro chegou ali na beira do mar, né, sem peixe, sem nada, ele começou a lavar a rede, ele falou assim, eu imagino ele falando assim, a única coisa que eu quero agora é ir para casa. Olha o que Deus falou comigo. A gente, quando está frustrado, para onde que a gente quer ir? Para casa. Sabe por que eu não estava com conta aqui domingo? Porque eu estava frustrado. Eu não tive força para vir. Eu fui no hoje de manhã, vim na escola dominical, mas à noite eu não consegui. Irmãos, eu não posso ter vergonha de falar isso não. Eu tenho que ser verdadeira. Não é porque eu sou pastora que eu não me frustro, que eu não me decepciono. Eu sou humana. Antes de ser pastora, eu sou humana. E não adianta eu subir aqui e falar uma coisa, mas é uma coisa que eu não sou. De eu falar que está sentindo uma coisa que eu não estou sentindo, eu tenho que ser verdadeira. Eu estava frustrada. E quando eu estava lendo essa palavra aqui, Deus falou para mim assim, é normal, filha. Pedro, quando ele chegou ali na beira do mar, porque ele estava lavando a rede, a única coisa que ele queria era para casa. Quando a gente quer estar frustrado, o único lugar que a gente quer se esconder é dentro de casa. Mas está errado. Tanto estava errado que Jesus não deixou ele ir para casa. Porque se ele tivesse certo, Jesus ia deixar ele para casa. Deixa ele ir, tadinho. Ficou a noite inteira pescando. Aí quando ele estava lá lavando a rede, doido para ir para casa. Não, agora eu quero para casa. Depois dessa, meu Deus. A gente fala assim, né? Depois dessa, a pessoa quer ir para casa. Não é assim que a gente fala. Quem nunca? Quem nunca? Não é só na igreja. Às vezes eu trabalho em algum lugar. Nossa, depois dessa frustração de hoje, eu só quero a minha casa. A minha caminha, meu chinelo e meu pijama. Isso. Eu imagino que Pedro pensou, eu só quero a minha casa. E começou a lavar a rede ali todo frustrado. Todo frustrado. Aí Jesus já olhando para ele. E a palavra de Deus que eu vou ler vocês repetir fala assim, que tinha 2 barcos. Eram 2 barcos. E qual que Jesus escolheu? O de Pedro. Tinha outro barco. Mas só que a frustração era para Pedro. O sobrenatural quem tinha que viver era Pedro. Tem coisas, irmãos, que tem pessoas que vai estar do teu lado, mas não vai viver o que você está vivendo. Vai estar assim, irmãos, ó, um furacão acontecendo com a pessoa, com você, e a pessoa que está do teu lado nem está vendo o que está acontecendo. Porque o sobrenatural é para você.
Aí Jesus chega, vê Pedro lavando as redes ali. Aí Jesus chega para perto dele e fala assim: Pedro, eu preciso do teu barco. Para quem queria ir embora? E quantas das vezes, irmãos, Jesus está precisando da gente? Está precisando da gente. E a gente está querendo ir para casa. E a gente está querendo a cobertinha, o travesseirinho gostoso, o conforto da casa. E Jesus está precisando da gente. Aí a gente quer viver o sobrenatural. Oi, irmãos. Antes do sobrenatural vai ter dificuldade. Às vezes a gente fala assim: eu queria viver o sobrenatural de Deus. A pessoa entrar aqui na cadeira de roda e sair andando. Isso é sobrenatural, pastor? É sobrenatural. Mas para acontecer o sobrenatural, ele tem que estar na cadeira de roda. Você está entendendo o que Deus está falando? Para acontecer o sobrenatural, alguma coisa vai ter que estar acontecendo. E é alguma coisa ruim. Uma frustração. Uma tristeza. Ela vai vir primeiro, ela vai vir antes do sobrenatural, irmãos. A presença de Deus, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Desculpa que eu estou falando, eu não sei se eu estiver errado. Depois o pastor pode até me corrigir. A presença de Deus não era para ser uma coisa sobrenatural na igreja. A presença de Deus é para ser algo natural na igreja. Sobrenatural. Natural é aquilo que acontece todos os dias. Eu estou buscando todos os dias. Mas como, irmãos, a gente está tão distraído, quando Deus movimenta, traz uma presença, a gente acha que é sobrenatural. Porque a gente não está acostumado. A presença de Deus não era para ser para nós algo sobrenatural. Uma coisa, não, irmãos. A presença de Deus deveria ser algo natural. Para a gente sentir todos os dias que a gente chegasse aqui. Era para ser algo que eu sentisse todos os dias. Porque sobrenatural, irmãos, é uma coisa espantosa, é uma coisa que acontece. Nós temos que buscar, irmãos, tem que ser natural. Porque, irmãos, os irmãos deram lugar aqui, eu assisti o culto em casa. Que presença! Eu fiquei triste na hora que eu vi aquilo, eu falei: por que eu não estou lá? Eu vi a presença de Deus, mas essa presença só aconteceu porque você deu lugar. Você sabe por quê, irmãos? A presença dele está aqui todos os dias. A presença dele está aqui todos os dias. Às vezes eu que dou lugar. Porque o Espírito Santo só vai manifestar, irmãos, quando eu der lugar. O Espírito Santo, irmãos, ele vai chegar assim, vou fazer um movimento. Não, é individual. É individual, porque às vezes, irmãos, pode acontecer algo tremendo aqui, pastor, como aconteceu domingo, mas pode ter muitas pessoas aqui que não conseguiram tocar essa presença, não conseguiram sentir, porque é individual. É individual, mas que eu posso levar para o coletivo. Sabe como assim, Malê? Porque se eu estiver no meu banco, o pastor sempre fala isso, se eu começar a dar glória, e começar a falar isso, daqui a pouco eu vou falando, daqui a pouco eu contamino outro, daqui a pouco eu contamino outro, e uma brasinha ela consegue acender tudo. Então guarda isso no seu coração, a presença, o movimento do Espírito Santo não era para ser algo sobrenatural, tinha que ser natural em todos os cultos. Nós vamos guardar isso no nosso coração. E agora, Jesus fala com Pedro: eu estou terminando, eu quero teu lar. Aí ele não pôde ir da casa com o povo.
zoninha de conforto dele, não. Ele teve que ficar ali ouvindo o sermão. E aquelas pessoas que foram ali comprar os peixes fresquinhos eram as pessoas que tinham que ouvir a palavra. Jesus não desperdiça nada, não. Ele não desperdiça nada. E agora ele começa ali a fazer o sermão. Você acha que o sermão de Jesus, irmão, era 15 minutinhos e eu se colocava horário? Não. O tempo era de Deus. O tempo é de Deus. Ali o sermão dele ficava ali, ele pegando. E Pedro caminhava, meu Deus, noite inteira, estou cansado. Mas tinha que ficar ali. Sabe por quê, irmão? Estava perto dele viver o sobrenatural. Mas antes dele ver o sobrenatural que Deus ia fazer, quanta coisa que ele teve que passar. Você está entendendo o que Deus está falando? O que o Espírito Santo de Deus está falando? Quantas frustrações ele teve que passar, Andressa, até chegar no sobrenatural. Não foi assim, chegou e viu o sobrenatural, chegou e jogou a rede, não, pegou um monte de peixe, não, irmãos. Teve um caminho para ele chegar no sobrenatural. Teve um processo para ele chegar lá. E agora, irmãos, ali, quando ele estava ali, eu imagino quando Jesus terminou o sermão, ele falou, agora eu posso ir embora. Calma. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, volta para o mar. Deus Santo. Volta para o mar. Muitas das vezes, irmãos, a gente vai estar cansado, sobrecarregado, angustiado, e Deus vai mandar sair para o mar. E não tem como dar desculpa, não, Senhor, eu estou cansado. Ele podia falar, Senhor, mas eu estou cansado. Senhor falou, não, volta para o mar. E se ele não voltasse? Ele ia ver o sobrenatural. Então, irmãos, presta atenção. Tem um processo, um caminho a fazer. Se você parar no caminho, no meio do caminho, você não vai chegar no propósito. Você não vai ver o sobrenatural. Porque às vezes está faltando um pouquinho e a gente desiste. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes, presta atenção, a gente tem um caminho a seguir. E quando a gente começa o caminho, pastor Fabiano, a gente vai a passos largos. O propósito está aí. Eu vou. Está difícil, mas eu estou caminhando. Só que quando for chegando ali, os meus pés, eles não vão estar mais assim. Eles vão estar assim. Quanto mais perto, mais difícil. Aí, você olha para trás, você fala assim, eu já caminhei aquilo tudo lá. Agora só falta isso aqui. Mas aquilo que você caminhou lá, talvez não foi tão difícil como para chegar ali. Meu Jesus. É alguns passos da vitória. Aí o diabo fala para você assim, desiste. Desiste. E às vezes só está faltando um pouquinho, pastor. É nesse pouquinho que ele vai te parar. É quando estiver chegando, porque vai ficar difícil. Porque aí o caminho fica mais apertado, só cabe os seus pés. Aí você vai ter que andar com dificuldades. Mas vai chegar. Aleluia. Mas não desista. Eu já estou encerrando, mas eu poderia deixar de contar algo que eu vivi com Deus no mês passado. No meio de tudo que está acontecendo, o Senhor ainda faz milagres. Glória a Deus. Irmãos, eu moro num apartamento, e esse apartamento ele dá entrada para duas ruas. Tem a entrada embaixo, que é o portão principal, e tem o fundo, que é a garagem. Então eu uso mais os fundos, porque eu já entro de carro na garagem, já subo na minha cozinha, já saio lá na minha cozinha. Então, essa parte do portão principal eu quase não uso. Só que essa rua, irmãos, é uma rua muito complicada. Quantas vezes eu chegava no culto, irmãos, meu esposo parava com o carro na porta da garagem e tinha que pedir licença. Eles estavam no meu portão tomando droga, usando droga. E eles encaravam a gente. E a gente tinha que pedir licença às vezes para passar. E eu, irmãos, comecei a ficar muito incomodado com aquilo. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Irmãos, um dia, eu estava conversando com alguém, e alguém falou para mim assim, você sabe como é que essa rua que chama? Eu falei, não. Ela falou, Inferninho. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, Senhor.
falei, Jesus, eu não aceito isso não. E irmãos, eles pegaram um sofá e colocaram assim perto da minha garagem. E ali eles sentavam, ficava à vontade, sentadinho naquele sofá. Parecia assim que eles eram todos no meu portão. E um dia eu falei para o meu esposo assim, ó, vamos esperar. Ficar bem tarde, a gente vai lá no terraço, joga a gasolina ali, mete fogo naquele sofá. Quero ver você estar aqui. Isso assim, o meu extremo ali, né, irmãos? Você já cansada já. Só que Deus falou assim, faz isso não, minha filha. Aí, irmãos, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí um dia eu falei assim, vamos jogar óleo de unção. Vamos jogar óleo de unção ali, porque eles não vão aguentar ficar ali. Mas aí também não aconteceu. Aí, irmãos, só que a gente tem que ter sabedoria e usar a autoridade que Deus nos dá. Um dia eu estava lá na minha vizinha fazendo almoço, mas começou a subir aquele cheiro de droga. E eu falei assim, Senhor, eu sou tão certo. Eu não aceito, Senhor, morar num lugar que chama inferno. Eu não aceito, Senhor, passar por isso que eu estou passando. Irmãos, e assim, começou a entrar assim dentro do meu coração uma revolta para aqueles meninos. Aí Deus começou a falar no meu coração. Você sabia que dessa rua pode sair pastores? Deus santo aí. Você sabia que dessa rua pode sair missionários? Que pode sair levitas? O Senhor começou a falar isso no meu ouvido. O Senhor falou assim, então estende a tua mão e começa a profetizar. Irmãos, eu larguei as panelas e cheguei assim, estavam tudo assim, irmãos, eu fui com sabedoria, não fui gritando não, sabe, irmãos? Eu cheguei assim, dentro da casa, assim, comecei a orar. Falei, Senhor, desse lugar que pode sair pastores, desse lugar que pode sair levitas, desse lugar que pode sair missionários. Eu profetizo na vida desses meninos, Senhor, transforma a vida deles. E comecei a profetizar e comecei a orar, irmãos, por aqueles meninos. Falei, Jesus, muda a vida deles. Esse lugar não chamará mais inferno, mas chamará céu. Irmãos, comecei a orar. Irmãos, quando foi na semana seguinte, meu esposo chegou do trabalho e falou para mim assim, amor, o sofá já não está mais ali não. Eles levaram o sofá mais para lá. Eu falei, o quê? Ele falou, olha ali para você ver. Aí quando nós olhamos, irmãos, eles já estavam distante da minha casa, pegaram o sofazinho, levaram para lá, e já estavam sentadinhos distante da minha casa. Eu falei, ô glória. Irmãos, quando foi na semana seguinte, quando eu estava chegando da igreja, eles estavam queimando o sofá. Eles estavam queimando um sofá. Irmãos, e quando a gente chegou e viu que ali, a gente ficou espantado. Meu esposo falou assim, que isso, amor? Eu falei, é oração. É usar as armas espirituais. Guerras espirituais, armas espirituais. Irmãos, e hoje, irmãos, eu posso dizer para vocês que aquela rua, eu chego e nem acredito. Aquela rua, irmão, tem uma paz. A gente chega e não tem ninguém na rua. Aquilo virou assim uma tranquilidade. Por que você está contando isso, irmã Leila? Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Primeiro eu fui frustrada. Para mim viver o sobrenatural de Deus. É maravilhoso, irmãos. E Pedro, irmãos, naquele dia, né, ele falou, Senhor, eu já fiz isso tudo, né, que o Senhor falou, já fui do mar, já joguei a rede, né, mas o Senhor está mandando. Eu acho que o coração dele falava assim, o Senhor pode conhecer da palavra, mas de barco eu conheço, de festa eu conheço, né, eu conheço. Eu já fiz isso a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Você sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Guarda o que você sabe e faz o que eu mando. Aleluia! Guarda o que você sabe e faz o que eu mando. Porque quando você começar a fazer isso, você vai ver o sobrenatural de Deus. E naquela noite, irmãos, a palavra do Senhor fala assim, que ele obedeceu a palavra do Senhor e ele pescou. Né? A rede ficou cheia de peixe. Esse foi o sobrenatural que Deus tinha para Pedro, pastor. Este ainda não era o sobrenatural. Qual era o sobrenatural então? Deus falou para ele assim, vou te frustrar mais uma vez. Meu pai. Você está vendo esse monte de peixe aqui que você pescou? Está muito dinheiro, né, Pedro? Agora você vai pegar um pouco desse peixe e vai repartir. Vai repartir com outro barco. Ah,
repartir, repartir, Senhor. Agora larga tudo, vem e me segue. Agora larga tudo, vem e me segue, porque a partir de hoje tu serás pescador de almas. Às vezes, irmão, pode aplaudir o Senhor mesmo. É para Ele. Deus trabalhou no natural de Pedro para ele viver o sobrenatural. O natural era o quê? A pesca, pescar. Só que Deus estava preparando ele para viver o sobrenatural, que era pescador de homens. Fica de pé nessa noite. Fica de pé nessa noite. Talvez ouvindo essa palavra, eu queria que o louvor se preparasse para cantar aquele louvor. Quem não garante, quem não separará. Irmãos, talvez ouvindo essa palavra, você se deparou com alguma frustração que você está vivendo na sua vida. E você pode ter pensado assim: ah, pastora, então de repente eu ainda não consegui ver o sobrenatural nessa área da minha vida. É por causa disso. Porque Deus está me preparando. Deus está frustrando os meus planos para que eu possa viver dele. Hoje eu estou entendendo porque aparentemente parece que tudo está dando errado. Mas eu estou entendendo que para mim viver o sobrenatural, primeiro Deus vai me ajudar. Deus vai tirar todos os meus conhecimentos para colocar ali. E muitas das vezes a gente não entende isso e a gente quer parar. Porque a gente pensa assim: olha, eu acho que esse casamento não vai dar em nada, não. Eu acho que esse homem não vai dar em nada, não. Eu estou orando, eu não vejo mudança, não vejo nada acontecer. Mas Deus só está te frustrando um pouquinho. Só está te frustrando um pouquinho. Mas Ele está trabalhando nessa área. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é Deus de detalhes. Ele se preocupa com tudo na nossa vida. Se algo ainda não aconteceu, irmãos, porque a gente está passando por um momento da frustração para viver o sobrenatural de Deus. Naquilo que você está sendo mais machucado, aquilo que está te fazendo chorar, que está te destruindo por dentro, Deus está te forjando para você curar pessoas. Eu queria te convidar para vir aqui na frente. Você está precisando de uma intervenção do Senhor em uma área da sua vida. Talvez você até está se sentindo assim, frustrado pelo Pedro. Tanta coisa acontecendo assim consecutivamente. Você sai de uma coisa e entra na outra. Irmãos, é o caminho da frustração para viver o sobrenatural. Eu quero te convidar para você vir na frente. Nós vamos estar orando por você. Não vai embora para casa com essa frustração. E enquanto eu estava ministrando aqui, Deus me mostrava, irmãos, algumas pessoas. E se você não vem aqui, eu vou te chamar pelo nome. Eu vou te chamar pelo nome. Você tem questionado com Deus por que não acontece? Senhor, por que não acontece? E o Senhor fala assim: filha, você está vivendo o tempo da frustração, mas vai ter mudança. Vai ter mudança. Você só não pode desistir. O Senhor está dando tempo